Olá, aqui é Paulo César, mais um Café Estoico. Hoje está especialíssimo. Nós vamos conversar sobre todo esse blá, 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 de física quântica, mecânica quântica, colapso de ondas, dupla fenda, todas essas expressões que as pessoas usam para parecer intelectuais, né? Com todo respeito às pessoas que falam disso com propriedade. Mas essas expressões têm sido muito utilizadas para você parecer intelectual, e é sobre o que nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre mecânica quântica, física quântica e o que tudo isso tem a ver com as contas que estão acumulando, com o seu relacionamento que está uma porcaria, né? Com a sua vida que está um lixo, né? Como isso tudo tem a ver com a lei da atração. E se tem a ver com a lei da atração? E como tem a ver com a lei da atração? Né? E eu tenho uma surpresa para você muito especial nesse vídeo. Então, vamos direto ao assunto, né? Antes de mais nada, um gole do nosso café estoico, forte, como a vida deve ser, sem açúcar, como a vida deve ser, e delicioso, como a vida deve ser. E por falar em sem açúcar, né? Tani Tavares tem um canal, né, aqui no YouTube, de tudo um pouco. E ela me mandou a seguinte mensagem, ela disse: "Sabia que você pode ter tendência para ser psicopata? Olha isso, kkk." E ela me mandou dois links. Tani Tavares, muito obrigado, achei interessantíssimo. E os dois links que ela fala, que ela me mandou, eu acho que eu vou colocar aqui embaixo, né? Só como curiosidade, tem um estudo ou dois estudos, né? Eu olhei os dois links e mostra que pessoas que gostam de coisas amargas podem ter, né? Tem mais maldade dentro de si, né? E porque, sabe, né? Enfim, fizeram pesquisa com não sei quantas pessoas e chegaram a essa conclusão, né? E quando eu tomo café sem açúcar, é interessante, né? Eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso, mas o sem açúcar é o seguinte, sabe, nós queremos fantasiar as coisas. Eu adoro café sem açúcar, mas para mim é uma metáfora da vida. A gente bota tanto açúcar nas coisas que muitas vezes você não sente o gosto das coisas. E à medida que você vai diminuindo o açúcar, no início, sabe, a impressão que você tem é que você estranha, mas você passa a apreciar mais o gosto real das coisas. E as coisas, a vida, é deliciosa se você tiver um pouco de coragem, botar um pouquinho menos de açúcar, ou até, né, chegar ao ponto de tirar o açúcar e você começa a enxergar a vida como ela é, nua e crua, é linda. Bom, vamos direto ao assunto. Eu quero que você dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não tiver inscrito ou inscrita e clique no sininho. Os canais que você gosta, clique no sininho, porque o YouTube, simplesmente você se inscrevendo, não está mais mandando notificações, né? Clique no sininho e depois, por favor, dê um like aqui embaixo. Bom, vamos direto ao que interessa, ok? Mecânica quântica, física quântica. Eu quero ler uma coisa, uma frase de Niels Bohr. Niels Bohr, se você, né, lembrar um pouquinho do segundo grau, você vai lembrar que Niels Bohr, ele disse, ele tem aquele modelo atômico de Rutherford Bohr, né, que a gente estuda em química. E Niels Bohr, ele tem uma frase que em português, né, na maioria dos lugares eu encontro como qualquer um que não se choque com a mecânica quântica não entendeu. A citação correta de Niels Bohr é: "If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet." A tradução correta é: se a mecânica quântica não chocou você profundamente, você
não entendeu ainda. Mecânica quântica é uma das coisas mais loucas que pode existir, sabe? Os cientistas ainda estão tentando wrap their heads around, sabe? Engolir a mecânica quântica, porque a mecânica quântica, a princípio, né? Ela é extremamente contra-intuitiva. Nós, com nossos 5 sentidinhos, né? Visão, audição, né? Tato. Você sabe uma das coisas, quando eu comecei a estudar, eu estudei química na universidade, quando eu comecei a estudar química, e especialmente entrando nessa área da química quântica, da física quântica, da mecânica quântica, você sabe qual foi uma das coisas que mais me chocou? Sabe, eu acho engraçado, nunca mais aconteceu isso não, mas quando eu era mais novo, as pessoas diziam assim, você não usa drogas? Eu dizia, pra quê? Pra que você usar drogas? Sabe, a realidade sem açúcar, já é psicodélica o suficiente. Você sabe disso, né? Que nossa visão é limitada. Nós temos um espectro de visão. Aquilo que está fora desse espectro, né? Ultravioleta e infravermelho, nós não enxergamos, né? Existem binóculos, né, infravermelhos, você já deve ter visto isso em filmes, onde você vê, né, no escuro, né? Tem até aquela cena final de Silêncio dos Inocentes, né, que o cara tá lá com aquele binóculo, está tudo escuro, mas ele consegue enxergar, porque é um binóculo que ele consegue traduzir aquela informação, né, o infravermelho para a nossa visão. Mas você sabe o que é que mais me chocou na universidade? Teve 2 coisas que me chocaram. A primeira delas, e isso foi o que realmente me chocou, é que todos os nossos sentidos, tato, visão, audição, paladar, cheiro, eles existem no espectro. E se você expandir esse espectro, né? Se você expandir ilimitado esse espectro, você vai poder enxergar um cheiro. Você pode enxergar um gosto, né? Você pode, se você expandir a sua sensibilidade tátil ao extremo, né? Porque tem nosso tato, né? Nosso sentido de tato, aquilo que você consegue sentir, tem um espectro. Se você expandir isso ao extremo, você vai poder sentir o som. Você pode sentir uma cor. Imagine você tocar numa cor e você dizer é vermelho, é azul, é preto. Não é a temperatura, não. É o mesmo, sabe, os mesmos fótons que estão chegando na sua visão, que você consegue perceber a cor, você vai poder sentir eles com sua mão. Você pode ouvir um som, né? Tem até um TED Talk de um cara que ele é cego e ou ele é surdo, eu não estou bem certo. Mas criaram um mecanismo que ele bota na cabeça e ele consegue, eu acho que ele é surdo, e ele consegue enxergar o som. Então, se alguém toca um som, né, uma sirene, qualquer barulho, ele consegue enxergar uma cor e ele sabe o tipo de som que está saindo dali, né? E é fantástico, né? Todos os nossos sentidos são um. Imagine uma música e você expande o seu paladar,
ao ponto que está passando uma música e você consegue sentir o gosto dessa música. Você já parou para pensar sobre isso? Assim, pare para pensar sobre isso. Isso significa que todos os nossos sentidos são um, né? Nós temos, né, formas diferentes de perceber as mesmas coisas. E esses espectros da visão, sabe, do paladar, do cheiro, você sentiu o cheiro de uma música, o perfume de uma música, ou o mau cheiro de algumas, né? Agora, você sabe, isso é simplesmente loucura. Os físicos, a física quântica, ela tem possibilitado entender isso. E cada sentido nosso, ele está ali regulado para perceber uma determinada vibração, uma determinada variação atômica. Sabe, eu me lembro, como hoje, da aula, sabe, que eu estava assistindo a aula e era um professor muito, muito, muito bom, que eu gostava muito dele. E quando ele começou a explicar isso, sabe, era uma aula, uma sala de uns 30 alunos, eu entrei em parafuso, eu fiquei perguntando para ele, disse, mas isso assim, isso assado e não sei o quê. E os outros, e eu olhava para os outros alunos, eu acho que eles achavam que eu tinha fumado alguma coisa, né? E provavelmente estragada, né? Mas eles olhavam para mim e eu olhava para eles. E eu olhava para os meus colegas e eu dizia assim, cara, você não está entendendo o que você está ouvindo. E ele dizia, meus colegas, todos, diziam assim, não, eu tô, claro que eu tô. Eu digo, não, você não tá, cara, porque se você tivesse, você não estaria com essa apatia, você não estaria, cara, você não está entendendo o que isso significa. E eles lá, parados, sabe, assim, sem... eu juro para você que eu não consigo entender como alguém consegue ficar apático. Você sabe qual foi a outra coisa que me chocou? Foi essa mesma disciplina, né? Que quando nós resolvemos a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma das equações mais famosas, mais faladas da física quântica, da mecânica quântica, sabe? É uma das mais populares. Pode não ser a mais profunda, mas é de uma... Porque, sabe, a equação de Schrödinger, ela entra no campo da filosofia, de você entender a vida. E a equação de Schrödinger, né, muitas pessoas falam sobre o gato de Schrödinger, que é basicamente um gato dentro de uma caixa. E esse gato, dentro da caixa, tem um vidrozinho de veneno, né? Um gás venenoso. E você, a caixa está fechada, está lá dentro o gato, e está o vidro de veneno, e você não sabe se o gato está vivo ou morto. Você não sabe se aquele vidrinho de veneno estourou ou não. Então, isso é a forma como Schrödinger, ele brinca com a ideia de que você não pode saber a velocidade e a posição de um elétron ao mesmo tempo. Você pode ter um desses dados, mas não o outro. Você sempre vai ter uma dúvida. E, sabe, quando nós começamos, o professor chegou na sala e disse, hoje nós vamos resolver a equação de Schrödinger. Eu adorava esse professor, muito, muito, muito bom. E ele, ainda tenho muito respeito por ele,
Mas ele começou lá a resolver. Eu peguei meu caderno, sentei lá na primeira carteira e comecei a resolver com ele escrevendo no quadro, e ele dizendo assim, e agora? Aí a gente, né, dava o passo seguinte, e ia resolvendo aquela equação enorme, enorme. E de repente, eu com minha HP, né, para me ajudar um pouquinho, e de repente a gente chega lá num determinado ponto onde não tem saída. Não tem saída. E ele simplesmente olha para a gente e diz assim, olhe, agora nós vamos nós vamos colocar um valor aqui. E você não pode fazer isso, né? Você não pode arbitrariamente, no meio da resolução de uma equação, você colocar um valor, você fazer uma modificação. É como se você dissesse assim, né? X vezes Y é igual a Z. Resolva essa equação, né? Então, você simplesmente decide que Z é igual a 10, né? Z é igual a 10. Mas de onde você tirou esse 10? Né? X vezes Y é igual a Z. X pode ser qualquer valor, Y pode ser qualquer valor e Z pode ser qualquer valor. Mas como essa multiplicação, essa operação, ela é impossível de ser resolvida, porque X e Y podem ser quaisquer valores, qualquer número que você encaixa ali, né? Então, é impossível de resolver, então nós vamos decidir que Z é igual a 10. E vamos decidir que Y é igual a 5. E agora nós vamos descobrir quem é o X, né? Ora, você colocou dois valores arbitrários, então você quebrou as regras. Isso não é matemática, isso não é física. Isso é gambiarra. Você fez um gato. Você sabe o que é gambiarra? Gato, né? Quando você, né? Sabe, você faz uma arrumação, sabe? Eu me lembro que eu comprei um carro uma vez, um carro muito bom, um Astra. Eu adorava esse carro. Eu comprei ele muito barato, né? Muito, muito barato. Foi um carro que ficou na memória minha e de minha mulher. Nos trouxe muitas alegrias, muitas aventuras. Mas aí eu comprei esse carro baratíssimo, né? Era uma pessoa da família que estava precisando vender e ele chegou e disse assim, me dê tanto. E eu disse, mas não é justo. Ele disse, não, eu estou precisando, me dê esse valor e fique com o carro. Eu disse, não, mas não é justo. Mas ele não aceitou, ele precisava daquele valor, me deu o carro de presente praticamente, né? Eu ainda fiquei pagando as prestações do carro, ainda tinha um monte de prestação, mas de qualquer forma ficou muito, muito bom para mim. Foi um bom negócio para mim. E eu acredito que tenha sido para ele também. Se eu me colocasse na situação que ele estava, eu teria feito a mesma coisa. Mas esse carro, toda vez que ele dava um problema, era cheio de gambiarra, sabe? A gente ia lá para o mecânico e o cara dizia, cara, que loucura, olha o que fizeram aqui. Fizeram uma arrumação. E é isso que fazem na equação de Schrödinger. No meio da equação, aí de repente para você poder continuar resolvendo a equação, você tem que fazer uma mutretazinha, né? Sabe? Vamos fingir que isso aqui é isso, aí a gente pode continuar, porque se você não fizer isso, ela para na metade, ela estanca na metade e não sai dali. Você tem que chegar e dizer, bom, é só até aqui que nós podemos ir. E eu cheguei para o meu professor e disse, cara, não pode fazer isso. Ele disse, não, porque... Né? E eu disse, mas não pode fazer isso. Ele disse, não, mas é assim que se resolve a equação. Eu digo, não, não é assim que se resolve nenhuma equação. Então, o que eu quero deixar muito claro para você é o seguinte, os físicos, eles ainda estão quebrando a cabeça. Os doutores, os pós-doutores, né? Esse meu professor, muito bom, cara, muito, muito bom, né? Respeitado,
nacionalmente. Quando você chegar no Brasil e você disser assim, professor fulano, né? Ele é respeitado. Mas eles ainda estão tentando entender essa coisa de física quântica, de mecânica quântica, de dupla fenda, sabe? Não é algo, sabe, racional dentro do nosso mapa de realidade. É algo que está fora do nosso mapa de realidade. Posso ler para você mais uma vez o que Niels Bohr falou? Olha o que Niels Bohr falou. If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet. Se a mecânica quântica não chocou você profundamente, você não entendeu ainda. A experiência da dupla fenda é loucura. É loucura. O efeito do observador é loucura. Hoje existe uma corrente. Sabe, qualquer pessoa que diga assim, a física acredita. Não, a física é feita por físicos. Físicos discordam entre si, ok? A física é a física. Há uma corrente dentro da física não desprezível e com base científica, que nós estamos, isso aqui, tudo isso é uma projeção. Nós estamos vivendo dentro literalmente, da Matrix, né? Eu não estou aqui, você não está aqui, nada disso existe. Tudo isso aqui, sabe quando você está jogando um videogame, né? Nós estamos num sonho, né? Nada disso é real. E você sabe uma coisa que Niels Bohr disse também, ele disse assim, um físico nada mais é do que a forma como o átomo encontrou para observar a si mesmo, né? Você sabe o que é que significa, basicamente, E igual a mc2, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado? Basicamente significa que massa e energia são a mesma coisa. Sabe, deixa eu fazer uma comparação grosseira, sabe? Imagine que o carvão seja energia, ok? E o diamante seja massa. Como é que você forma um diamante? Você pega carvão, você pega carbono, basicamente carvão, e você coloca aquilo sob temperatura e pressão extrema, e de repente um bloco, sei lá de que tamanho de carvão, sendo espremido, gera um diamante, aquela coisa brilhante. Acontece que massa nada mais é do que energia espremida. Se você pega energia, se fosse possível pegar energia, né, espremer a energia, você tem massa. Isso está fora do nosso mapa da realidade. Está muito fora do nosso mapa da realidade. A lei da atração nada mais é do que o beabá da realidade, né?
Porque eu fiz pesquisas, né? Eu fiz muitas pesquisas com muitos dados, com muitas pessoas. Eu fiz recentemente. Talvez você tenha respondido uma dessas pesquisas. E você sabe qual é a triste constatação que eu cheguei? É que a gente, nós, que seguimos a lei da atração, que acreditamos na lei da atração, eu incluso, né? Sabe qual é a chance da lei da atração funcionar para a gente? A mesma para que qualquer pessoa. Sabe? Muita gente acredita na lei da atração, muita gente trabalhando com a lei da atração e pouca gente realmente tendo resultados. Agora, isso é uma coisa que eu já sabia há muito tempo, né? Desde que eu assisti o filme O Segredo, no lançamento, 16, 17 anos atrás, que aquele filme, ele é uma seta, sabe? Dizendo assim, sabe? Tem um segredo. O filme basicamente diz isso. Existe um segredo. Infelizmente, a maioria de nós, a gente quer acreditar no almoço de graça, né? A gente quer acreditar no almoço de graça. Não existe almoço de graça. Lester Levinson, criador do método Sedona, soltar, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: as pessoas não querem se dar o trabalho, né? Veja bem, o mesmo trabalho que você tem, eu quero que você entenda isso. Eu sei que muita gente vai contestar, talvez essa frase ela vá de encontro a muita coisa que você acredita. O mesmo trabalho que você tem para se tornar bilionário, sem a lei da atração, sem soltar, você precisa estar disposto a dedicar, a suar, a dar o mesmo trabalho, soltando. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É porque se você dedicar esse trabalho, né? E não é um trabalho, sabe? Porque a coisa cresce geometricamente. Mas a gente não quer ter trabalho nenhum, né? Se você está disposto, você vai ver é fácil. Agora você tem que estar disposto, realmente disposto a soltar. Você tem que, sabe, pegar essa coragem que existe dentro de você e soltar. E, né, se não for soltar, e praticar Ho'oponopono. E usar EFT, sabe? Usar o sal de alguma forma. Meta sal na sua vida. Soltar, apagar, limpar. Limpe essa programação. Porque se você dedicar esse mesmo trabalho a isso, o que vai acontecer é algo extremamente interessante, sabe? Você vai conquistar você. Você vai conquistar essa felicidade. Você nunca mais você vai ter problemas financeiros. Uma pessoa chegou para Held Dwoskin e disse: você não tem problemas, né? Held Dwoskin foi o principal, né, aluno de Lester Levinson, e Held Dwoskin está vivo ainda hoje, está ensinando, né, o método Sedona, e ele dizia assim: não. E a pessoa disse: você não tem problemas? Ele disse: não, coisas acontecem na minha vida, né? Você entende? Coisas acontecem. E quando essas coisas acontecem, ele solta e elas se resolvem. E tudo funciona para ele. Porque ele se deu ao trabalho, ele estava disposto a se dar ao trabalho. Mas vamos para o que interessa nesse vídeo, para ele nos tornar muito mais longo do que ele já está, né? Alguns meses atrás, né? Aproximadamente 7, 8 meses atrás, eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube. E esse vídeo tinha mais de 1 hora de duração.
era uma espécie de mesa redonda a respeito, né? Era uma discussão sobre vida, sobre prosperidade, sobre transformação pessoal. E um dos caras que estava nessa mesa, sabe, tinha dois caras que eu respeito, eram 5 pessoas, dois caras que eu respeito profundamente. Um deles, inclusive, hoje é um dos professores do Método Sedona, né? Da mesma geração que eu. E tem um desses 5, era um cara que eu, né? Sabe, esses caras que você, não é que você não goste dele, mas ele, sabe, eu não assistiria um vídeo, cara, né? Vamos colocar dessa forma, né? Não que seja ruim, mas apenas não me interessa. E esse cara citou uma coisa muito interessante. Ele citou uma coisa chamada transurfando, né? Transurfing, de um físico, né? Um físico quântico, um físico quântico russo chamado Vadim Zeland. Esse cara é um cara extremamente recluso. Ele não se mete em muita coisa. Ele não gosta muito de aparecer. Tem poucas fotos dele, tem uma aqui, né? E esse cara, eu fui atrás do material dele. Esse cara tem 5 livros, tem mais publicados, mas são 5 livros os principais dele. Transurfando 1, 2, 3, 4, 5, e cada um tem um subtítulo diferente. Um dos subtítulos é muito interessante, maçãs caindo para o céu, né? E eu comecei a estudar esse material desse cara. É um material extremamente profundo. Esse cara conseguiu traduzir mecânica quântica, lei da atração, cocriação, manifestação, de uma forma extremamente clara e profunda. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero começar um mini curso, né, onde eu vou passar para você alguns desses tópicos. E depois eu vou começar um curso aprofundando realmente nesses tópicos. E aí eu quero convidar você. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá o link para o mini curso gratuito, né? E esse cara começa, sabe, todo o modelo dele é baseado em espaço das variantes. E o nome Transurfando é muito interessante, sabe por quê? Porque entra em contexto com toda teoria da física e mecânica quântica acadêmica de hoje. Hoje em dia há cada vez mais, sabe, nós estamos percebendo que há muito mais dimensões. A física está percebendo, né? A física quântica, mecânica quântica está percebendo que há muito mais dimensões do que o que nós percebemos. Sabe, Einstein, ele dizia que nada pode atingir a velocidade da luz. Quando algo atinge a velocidade da luz, vira luz, né? Então, existe uma partícula tátil, né? Essa partícula, eu aprendi sobre ela na universidade, e ela é muito interessante. É uma partícula subatômica. E você sabe como é que você pega uma partícula e você aproxima ela da velocidade da luz, né? Você vai acrescentando energia. Quanto mais energia você coloca naquela partícula, né, mais rápido ela vai
né? E ela vai se aproximando da velocidade da luz. De acordo com a teoria da relatividade, qualquer coisa que atinja a velocidade da luz vira luz. Acontece que o táquion, ele quebra essa lei de Einstein sem quebrar, né? O táquion, se ele atingir a velocidade da luz, ele vira luz. Então, ele nunca atinge a velocidade da luz. À medida que você coloca energia no táquion, ele se aproxima da velocidade da luz de cima para baixo. Ou seja, o táquion, ele é mais rápido do que a velocidade da luz. E você sabe o que é a física quântica? Eu estou falando de universidade, tá certo? Eu não estou falando de teoria disso, daquilo. Eu não estou falando de mecânica quântica, né? Dupla fenda como teoria holística, não. Eu estou falando de academia, eu estou falando de ciência. O táquion, ele nasce no passado. Ele nasce no futuro, né? Então, o tempo do táquion é invertido. O táquion viaja no tempo. Quando você está vendo um táquion agora, né? Quando você pega num daqueles aceleradores de partícula, né? Enormes, né? E você consegue detectar um táquion, né? O táquion apareceu e morreu. Esse táquion, de onde foi que ele surgiu? Ele surgiu no futuro, ele nasceu no futuro e morreu no presente. Ele viaja no tempo, ao contrário. É o que eu digo para você, sabe? Posso ler a frase de Niels Bohr novamente? Por favor, não se chateie comigo, não. Né? Eu vou ler ela em inglês, porque eu acho que ela em inglês ela realmente expressa o que ele disse. Deixa eu ler em inglês. If quantum mechanics hasn't profoundly shocked you, you haven't understood it yet. Se a mecânica quântica não chocou você profundamente, você não entendeu ainda. Querido, querida, né? Se você, por acaso, por um evento do destino, você está usando essas drogas químicas, né? Seja lá qual for, maconha, né? Hoje em dia tem docinho e a balinha, né? Que quando eu era mais novo era lenda, não existia, né? Mas os ácidos estão aí. Mas se você usa alguma dessas drogas, largue isso. Largue essa porcaria. Vem usar coisas que realmente podem, sabe, lhe dar uma realidade completamente diferente. Se você quer viajar de verdade, venha para a mecânica quântica. Então, é isso. Nós vamos iniciar um mini curso e vai correr rápido e vai ficar pouco tempo no ar. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e você clicar aqui embaixo e não estiver no ar, né, desculpe. Né? Clique aqui, vai ser rápido. Os vídeos vão ser curtos. Eu quero lhe dar, não vão ser longos como esse. Eu quero lhe dar, né, coisa que dá para você botar na boca, mastigar e entender e colocar em prática, que aquilo tem alguma utilidade para você. Então, clique aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar lá, né, Transurfando Mecânica Quântica, vai ter o link, clique, coloque seu e-mail e você vai receber no seu e-mail o link do mini curso gratuito, ok? Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse mini curso gratuito e depois nós vamos, né,
fazer discussões ao vivo, né, de verdade, bem mais profundas. Eu quero lhe dar um gostinho real, que seja prático para você, para que você possa realmente entender. Se é que, né, alguém entende. Você sabe, uma coisa que eu digo muito para as pessoas olham assim para mim às vezes, eu digo, olha, a teoria da relatividade de Einstein foi em 1921 que ele publicou, 1915, né? Parece que a teoria da relatividade especial foi em 1915, a teoria da relatividade geral parece que foi um pouquinho depois que Einstein publicou, né? E uma coisa que eu digo, e as pessoas torcem às vezes a cara para mim, olha assim, é porque assim, sabe, eu acho que no mundo hoje, talvez você possa contar nos dedos das mãos as pessoas que realmente, profundamente, realmente entendem a teoria da relatividade. Fazer os cálculos é fácil, sabe? Quando eu estava terminando o segundo grau, foi no supletivo, e nesse supletivo não tinha aula, né? A gente estudava a matéria e fazia as provas, tinha um professor lá, se você quisesse tirar dúvida, que na realidade não tirava dúvida de ninguém. Mas eu sempre tive um problema muito sério com matemática, porque eu resolvo as questões do meu jeito, né? Eu resolvo. E tem umas questões lá mais complicadas, eu resolvi resolver do meu jeito. Eu disse, me dê a prova, eu fui fazer a prova, e eu resolvi todas as questões, eu fiz todos os cálculos, e o professor me deu um 0, sabe? Eu fiquei profundamente revoltado com ele na época, porque eu cheguei e disse, eu fiz os cálculos. E se você quiser, eu lhe explico como eu resolvi cada uma dessas questões. E ele chegou para mim e disse assim, não, mas você tem que usar a fórmula. Eu disse, mas eu não quero usar a fórmula, eu quero resolver a questão do meu jeito. E ele disse, não, mas eu quero que você use a fórmula. Se você não usa a fórmula, é 0. E eu cheguei para ele, eu digo, olha, cara, né? Porque aí é cara, né? Eu disse, olha, cara, você tinha que estar me dando os parabéns, porque usar a porcaria dessa fórmula, você não precisa saber o que você está fazendo, né? Usar a fórmula, muitas vezes, eu não estou, né? Não é todo mundo, mas muitas vezes quando você usa uma fórmula, muitos alunos, eles não têm a menor ideia do que estão fazendo. Sabe, você bota lá uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Você tem lá a fórmula de Bhaskara, né? E teu delta, né? E você sai botando os números lá e você resolve e você pergunta o que é que significa isso, né? Agora, para você resolver uma equação, resolver um problema matemático sem usar a fórmula, você tem que entender a questão. E é isso que eu estou dizendo, né? Se você pegar os físicos, os doutores, né, de física, especialmente nessa área específica de física quântica, de teoria da relatividade, né? Todos eles sabem explicar a teoria, mas os que realmente, profundamente entendem a teoria da relatividade geral, as pessoas que realmente, profundamente entendem o que significa essa simples equaçãozinha, né, tão popular, né? E igual a mc2, que realmente entendem o que significa isso. E eu só quero deixar um alerta aqui para você, tá certo? Esse que vos fala, não se encontra entre esses aqui, né? Esse que vos fala apenas sabe das suas próprias limitações. Então, às vezes, de vez em quando, alguém coloca um comentário aqui embaixo e diz assim, foi um tapa na cara, não sei o quê, e sempre colocam no bom sentido, né?
E às vezes agradecendo, eu estava precisando de um tapa na cara, não sei o quê. Esse vídeo foi um tapa na cara. Foi um tapa na cara porque, sabe, muito se fala de física quântica, muito se fala de mecânica quântica, de dupla fenda, de colapso de onda, né? Blá, blá, blá. Palavras enfeite. Vamos procurar entender um pouquinho melhor sobre isso. Aqui embaixo, descrição do vídeo, você vai encontrar o link, né? Coloque seu e-mail, você vai receber no seu e-mail o primeiro vídeo, para nós começarmos a entender através desse trabalho fantástico de Vadim Zeland, né? Transurfando. O princípio do transurfando, sabe, é assim: você não manifesta o mar, você não cria o mar. Esse espaço das variantes já existe. O multiverso já existe. A única coisa que você pode escolher, o único poder que você tem, é escolher a onda certa. E esse é o assunto do primeiro vídeo do mini curso gratuito. Dê o seu like se você ainda não deu. Espero que você ainda esteja aqui comigo assistindo, né? E se inscreva no canal se você já não tiver inscrito. Não esqueça de clicar no sininho e, por favor, né, coloque o seu comentário aqui embaixo, né? Nem que discorde de mim, né? Não tem problema. E é isso aí. Eu vou continuar com o meu café sem açúcar, né? E essa, né, Tani Tavares, né? Muito obrigado, eu me diverti muito com os links que você me enviou. Eu vou colocar aqui embaixo também. Um grande beijo para você, né? Para todos você, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Não esqueça, vá aqui embaixo, eu estou lá esperando por você. Deus lhe abençoe muito, hoje, né? E para todos sempre.